Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Agora são 1h20 da tarde pelo horário de Brasília. Espero que esteja tudo bem com você e com toda a sua família. E a partir de agora você acompanha comigo as principais notícias desta edição de sábado. E hoje acontece o último encontro das Mulheres que Vencem, realizado pela Igreja Internacional da Graça de Deus, e acontece na Igreja da Graça, que fica localizada no centro de São Paulo. Para falar sobre esse importante evento, vamos conversar com a Amanda Silva. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Ismael. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso plantão de sábado. Ismael, o culto ainda não acabou. A pastora Thaís ainda está conversando com as mulheres, está passando a palavra para elas, porque esse último culto do ano está sendo muito especial. E, claro, o culto é inspirado na palavra do profeta Isaías 60:19. E ela ainda está aqui ministrando a palavra para todas essas mulheres que estão aqui buscando uma bênção, buscando um auxílio, uma palavra amiga, uma palavra de conforto. E tá muito cheio, tem muita gente hoje, muitas mulheres querendo ser abençoadas. E o profeta Isaías diz que no futuro glorioso o sol e a lua não serão mais necessários para iluminar, pois o próprio Senhor será a luz perpétua do seu povo e Deus será a sua glória. Uma promessa de restauração, proteção divina. E é isso que o Ministério das Mulheres busca para levar para todas elas, todas que vieram aqui, todas que vieram buscar a bênção para a família delas. E o primeiro culto começou às 11, como eu falei, ainda não acabou, a pastora Thaís está nas últimas palavras. E se você não conseguiu vir nesse culto das 11 horas, calma, fica tranquila, ainda tem um culto das 16 horas que está acontecendo aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na Avenida São João, número 791, na República, aqui no centro de São Paulo. Esse último culto, com certeza, muitas mulheres vão sair daqui transformadas, iluminadas. E a pastora Thaís, a líder, do Ministério das Mulheres que Vencem, explicou o que é a luz perpétua, que ela está falando aqui no culto de hoje, e como a luz perpétua age na vida das pessoas, amparando quem está passando por momentos difíceis, com medo, tristeza, luto. Então vamos ouvir agora um pouquinho da pastora Thaís. Com certeza, em todas as reuniões a gente espera isso, né? A gente traz uma mensagem dessa vez para conscientizar elas que o natural é o esperado, mas Deus nos convida para viver algo sobrenatural e inesperado. Esperar, nossa mente é tão curta, tão limitada, a gente espera coisas tão pequenas para um Deus que é ilimitado, para um Deus que é grande, para um Deus que planejou para nós planos de paz e não de mal. A gente está sempre esperando pior, a gente está sempre esperando coisas que todo mundo, qualquer pessoa espera. Mas com Deus não, se eu tenho essa presença do Senhor na minha vida, eu sei que nada vai me faltar. A luz perpétua é quando ela nunca acaba, então nunca vai faltar. Então é essa fonte inesgotável que a gente quer e precisa sair daqui hoje com ela. Tá aí, a gente acabou de acompanhar a palavra da Thaís Benevente, que trouxe a importância desse evento das Mulheres que Vencem, que tem ajudado as mulheres a vencer com a proteção de Jesus, porque as mulheres cada vez mais têm enfrentado grandes desafios na sociedade. E esse evento fortalece, porque fortalece pelo campo espiritual, que é tão importante. Logo mais, a Amanda volta trazendo mais informações desse evento importante, porque ajuda as mulheres a vencerem, mas a vencerem com Jesus. E quase 830 milhões de pessoas vivem com diabetes no mundo. O Brasil é o 6º país com mais casos da doença. Só no ano passado foram mais de 17 milhões de pessoas diagnosticadas. O diabetes é uma condição que ocorre quando o nível de açúcar no sangue está muito elevado devido à baixa produção de insulina no pâncreas. A maioria dos casos podem ser controlados com medicamentos e mudanças no estilo de vida. Mas quando isso não acontece, uma série de complicações graves podem ser desencadeadas ao longo dos anos, como amputações, insuficiência renal, doenças cardiovasculares e risco de cegueira. O diabetes tipo 1 afeta aproximadamente 600 mil pessoas com predisposição genética, onde o sistema imunológico ataca as células do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. O diabetes tipo 2 é o mais comum, representando 90% dos casos, ou seja, 18 milhões de pessoas apenas no Brasil.
Esse tipo de diabetes se manifesta com mais frequência em adultos, mas há um aumento no número de casos em crianças e adolescentes. Os sintomas ocorrem quando o organismo tem uma resistência à insulina ou não produz o suficiente para controlar a taxa de glicemia. Os principais fatores de risco são a obesidade, uma dieta não saudável e a falta de atividade física. Outro dado preocupante é o número de pessoas que vivem com a doença sem saber. De acordo com a Sociedade Brasileira do Diabetes, cerca de 1/3 dos adultos com alteração de glicose no sangue não tem diagnóstico confirmado. Esse atraso compromete o início do tratamento e favorece complicações futuras. A Sociedade Brasileira do Diabetes reforça a importância de prevenir a doença, priorizando reduzir os prejuízos à saúde e para a sociedade em longo prazo. Quando alguém diz que tem diabetes ou pré-diabetes, houve a recomendação para que mude o cardápio e, de preferência, as saladas. Mas dependendo da salada e das combinações, ela pode aumentar a glicose, ou seja, o açúcar no sangue. Aí que mora o perigo. E para falar sobre este assunto, vamos conversar com a nutricionista Brenda Areta. Seja bem-vinda ao Plantão de Sábado. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre um tema tão importante, né, para quem tem diabetes. Boa tarde, muito obrigado pela atenção. Para iniciar o nosso bate-papo, o que é glicose e qual é a sua função? A glicose é o açúcar do sangue e é a principal fonte de energia do nosso corpo. O problema é quando ela sobe demais. E no caso da alimentação, como ela impacta em relação à diabetes? Quais são os cuidados que nós temos que ter? Sim, a alimentação influencia muito, né, na nossa glicose. Por isso, o ideal é tomar cuidado com as escolhas, né, e combinações dos alimentos. Assim, a gente tem um controle maior da doença. E por que pessoas com diabetes podem ter picos de glicose mesmo mantendo uma alimentação considerada saudável? Porque não é só a comida que aumenta o nosso sangue. Estresse, noite mal dormidas, tudo influencia e pode ocasionar, né, pico de glicose no sangue também. Perfeito. Quais são os erros alimentares mais comuns que as pessoas que têm diabetes cometem no dia a dia e quais são os impactos na saúde? É muito comum pensar que só o açúcar aumenta a glicose no sangue. Alguns alimentos, como pães, doces, refrigerantes, massas, produtos industrializados também podem elevar a glicose no sangue. Perfeito, Brenda. Brenda, no caso da salada, como um alimento considerado saudável, pode aumentar a glicose das pessoas com diabetes. E quais situações isso acontece? Tem que tomar muito cuidado com os ingredientes dessa salada, ricos em carboidratos, produtos prontos, molhos, doces, frutas, carboidrato em excesso na refeição. É importante tomar cuidado, por exemplo, com a salada de macarrão, que muitas pessoas gostam, né? Esses molhos, seria a mostarda, ketchup, seria esses produtos também, Brenda? Exatamente. Tem carboidrato, né, fonte de carboidrato que tem açúcar na composição. Né? Os industrializados, no geral, deve ser, né, tomar cuidado ali na salada, o excesso de carboidrato. Perfeito. A salada de milho verde, que muita gente gosta também, isso também impacta também na saúde das pessoas? Milho também é fonte de carboidrato, né? Então, tudo a gente tem que tomar cuidado com o excesso, com a quantidade. Comer com consciência, né? Dá para aproveitar, mas sem exageros. Perfeito. E quando se fala em montar uma salada saudável, o que pode e o que não pode ter, principalmente para pessoas que têm diabetes? A base de salada, a base de folhas, legumes, priorizar a proteína, gordura boa como o azeite e evitar, né, esses molhos, produtos industrializados que vão agregar carboidrato ali no prato. Está certo. Tem um detalhe muito importante nessa história, mas que poucas pessoas dão atenção. O diabetes é medido pelo nível de glicose no sangue. Muita gente tem um aparelhinho em casa e através dele controlam o açúcar no sangue. Mas até que ponto seria importante medir a intolerância à insulina e até que ponto isso é comum? Sim, é muito importante ter esse controle diário, né, da glicose. Mas é válido investigar se houver a necessidade ali, a resistência à insulina
por histórico familiar, ganho de peso, sempre com acompanhamento médico. E para quem tem diabetes, é importante também, imagino, fazer atividade física junto ligado com a boa alimentação. Isso é uma complementação importante, né, Brenda? Com certeza, né? Atividade física, principalmente pensando na saúde, estética sempre incomoda, mas atividade física evita doenças crônicas. Tem que ser aliado ali de uma boa alimentação. Tá certo. Para quem tem diabetes tipo 2, redobra o cuidado. Quais são o olhar necessário para quem tem diabetes tipo 2? Com certeza, né? A alimentação impacta muito, né? Ter o controle ali das porções, das escolhas, das combinações, incluir proteínas, incluir fibras, uma alimentação mais saudável no geral. Importante ter um acompanhamento nutricional para adaptar as refeições à rotina. Tá certo. O Natal está aí. E o que você sugere como combinação para que a pessoa com diabetes possa comer e assim ter um dia especial com mais qualidade com a família? Sim, sempre priorizar, né, proteína, saladas, incluir fibras. Dá para comer bem, né, com consciência, sem exagerar ali, né, nas quantidades, por opções mais saudáveis, mas dá para aproveitar sem exageros. Perfeito. Para encerrar o nosso bate-papo, quando se fala de salada, você teria alguma sugestão para dar? Alface, tomate, quais seriam aquilo que você pode compartilhar? A base de folhas, legumes, né? Montar um prato ali com carne magra, uma gordura boa, pode utilizar o azeite, né? Que é uma gordura boa, e tomar cuidado ali com o excesso de carboidrato na refeição. Tá certo. E também vale importante reforçar que os pais que têm filhos com diabetes também tá nesse olhar, né? Para que a criança possa se desenvolver bem durante a sua infância. Conversamos com a nutricionista Brenda Areta. Muito obrigado pela participação e um Feliz Natal para você e para toda a sua família, tá, Brenda? Bom Natal a todos. Obrigada. Muito obrigado. E morreu hoje, aos 85 anos, o cantor Lindomar Castilho. Ele fez um enorme sucesso entre as décadas de 1960 e 1980 e recebeu o apelido de Rei do Bolero. Castilho foi esquecido pela sociedade quando assassinou sua mulher, a cantora e compositora Eliane de Gramont, em 1981. Na época, ele foi condenado a 12 anos de prisão com a liberdade em 1996. Ainda tentou retomar a carreira, mas não teve sucesso. Há mais de 10 anos, ele recebeu o diagnóstico de Parkinson. Quem confirmou sua morte foi a filha Lili de Gramont pelas redes sociais. O velório acontecerá neste sábado, a partir das 13 horas, no cemitério Santana, em Goiânia. O Ministério da Saúde alertou hoje para a importância da vacinação contra a gripe. Em muitos casos, o imunizante é importante para evitar casos mais graves da doença, incluindo a gripe K. O Ministério da Saúde confirmou a identificação de 4 casos de infecção por um novo subtipo do vírus influenza, conhecido como gripe K, em território brasileiro. Um dos registros ocorreu no Pará e está relacionado a uma viagem internacional, enquanto outros 3 foram detectados no Mato Grosso do Sul e ainda passam por apuração para definir a origem do contágio. A amostra analisada no norte do país foi estudada pelo Instituto Oswaldo Cruz. Segundo o órgão, o caso paraense foi registrado no fim de novembro e envolveu uma mulher adulta de nacionalidade estrangeira que apresentou sintomas compatíveis com a infecção pelo novo subtipo. Até o momento, as autoridades de saúde informam que não há indícios de que a gripe K provoque quadros mais graves do que os causados pelos vírus influenza já conhecidos. Países onde a nova cepa circula não relataram alterações relevantes na gravidade clínica da doença, nem o surgimento de sintomas diferentes dos já observados em casos de gripe comum. Diante da circulação internacional do novo subtipo, o Ministério da Saúde anunciou o reforço das ações de vigilância epidemiológica. As medidas incluem monitoramento contínuo de síndromes gripais e respiratórias graves, investigação rápida de casos atípicos e fortalecimento da prevenção com ampliação do acesso a vacinas e medicamentos antivirais, especialmente para os grupos mais vulneráveis. Os líderes do bloco do Mercosul se reúnem em Foz do Iguaçu após o adiamento da assinatura do acordo entre o bloco e a União Europeia. A estratégia agora é acelerar outros 11 acordos comerciais que estão em negociação.
O que chamou a atenção durante a foto oficial no mirante das Cataratas de Foz do Iguaçu foi o presidente Lula ficar afastado do argentino Javier Milei. A cúpula do Mercosul acontece em Foz do Iguaçu, contando com a presença dos líderes do bloco sul-americano. Javier Milei, da Argentina, Yamandu Orsi, do Uruguai, Santiago Peña, do Paraguai, além de Lula. A única ausência é de Rodrigo Paz, recém-empossado presidente da Bolívia, que ainda organiza o seu governo. Por outro lado, participa da cúpula José Raul Mulino, presidente do Panamá, mais novo estado associado do bloco. O encontro dos líderes é marcado pela frustração da não assinatura do acordo junto à União Europeia. O encontro estava originalmente marcado para o dia 2 de dezembro, mas foi adiado para o dia 20, com a promessa de que Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, uma espécie de governo da União Europeia, estaria presente para fechar o tratado. Mas França e Itália pediram o adiamento da votação do acordo no Conselho Europeu e o tratado foi adiado para janeiro. Sem o aval do colegiado, von der Leyen ficou impedida de assinar o acordo. O principal empecilho é a pressão dos agricultores europeus, que protestam contra o acordo. Eles têm medo de que a entrada de produtos sul-americanos no continente atrapalhe seus negócios. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que pode convencer o agro e viabilizar a assinatura, mas os parceiros do Mercosul terão que esperar. Assim, a cúpula não será marcada pela assinatura ou conclusão de nenhum acordo comercial. Dessa forma, integrantes do governo brasileiro passaram a defender que o bloco foque em fazer andar de forma mais rápida as demais negociações comerciais no radar. Há pelo menos 11 novos países em conversas com o Mercosul em distintos estágios, sem contar a revisão de pactos que já estão em vigor. Nos bastidores, os embaixadores chegaram a defender que o Mercosul passe a concentrar esforços em quem realmente deseja assinar acordos comerciais e que os europeus fiquem no fim da fila. E 5 pessoas morreram após uma colisão entre um caminhão e uma van na BR-386, no município de Carazinho, cidade da região norte do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram 3 homens, uma mulher e uma criança. O acidente aconteceu por volta das 23h15, no trecho da rodovia que fica entre Carazinho e Santo Antônio do Planalto. Outras 4 pessoas ficaram feridas, sendo elas 3 passageiros da van e o motorista do caminhão, que ficaram presos às ferragens dos veículos. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital de Clínicas de Carazinho. O micro-ônibus envolvido no acidente era da Secretaria de Saúde de Constantina e fazia o transporte de pessoas após consultas médicas em Porto Alegre. O trânsito no trecho do acidente ficou bloqueado por quase 6 horas para o trabalho do Instituto Geral de Perícias. As causas do acidente ainda não estão claras e devem ser investigadas pela polícia. O consumo de carne dos brasileiros cresceu no último ano no Brasil. É um dos fatores que contribuiu foi a produção nos pastos e o efeito do tarifaço. Mas o preço da carne bovina deve voltar a subir em 2026 após recorde de produção. A alta se deve por conta do abate, que segue um ritmo mais lento. Depois de um período de desaceleração no segundo semestre de 2025, os preços da carne bovina no Brasil tendem a voltar a subir em 2026. A avaliação é de analistas do setor, que apontam a redução da oferta de animais para abate e a manutenção de exportações em patamares elevados como os principais fatores de pressão sobre os valores. Ao longo deste ano, o mercado foi marcado por um volume recorde de produção. O aumento da oferta permitiu, inclusive, que o Brasil superasse os Estados Unidos e se tornasse o maior produtor global de carne bovina, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De acordo com o IBGE, a inflação das carnes atingiu em junho a maior variação acumulada em 12 meses e os preços começaram a perder força, chegando a uma elevação bem mais moderada, de cerca de 5% em novembro.
Esse cenário ajudou a conter a inflação do produto no mercado interno após fortes altas no primeiro semestre. O comportamento do consumidor também influenciou os preços. Os sucessivos reajustes dos últimos anos encontraram um limite no orçamento das famílias. Com a carne bovina mais cara, muitos consumidores passaram a priorizar proteínas mais baratas, como frango, ovos e embutidos, o que ajudou a frear novas altas. Após um ano de produção elevada, a tendência é de redução da oferta de animais para abate. Em 2026, esse cenário deve mudar. O consumidor pode esperar preços mais altos da carne bovina por conta de menos gado disponível e exportações ainda fortes. A expectativa é de pressão sobre os preços no mercado doméstico. Com o tarifaço dos Estados Unidos, não influenciou nessa diminuição, já que o Brasil encontrou outros caminhos no mercado global. Os produtores e particularistas esperam que os preços voltem a acelerar no ano que vem. A expectativa é de que as exportações continuarão aceleradas, mas a produção não. A China hoje é o principal comprador da carne brasileira. Caso o país asiático imponha restrições, isso pode aumentar a oferta interna e aliviar os preços da carne bovina no Brasil. A expectativa dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro é que ele seja submetido a uma cirurgia amanhã ou, no mais tardar, na segunda-feira. Caberá a ele se indicar onde isso deverá ser feito. A perícia médica constatou que Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral e que é necessário uma cirurgia sem caráter emergencial. Por isso, o procedimento foi classificado como eletivo e deverá ser agendado previamente pela defesa, que terá que comunicar ao STF a programação do procedimento. Após a decisão da data e local, a Procuradoria-Geral da República deverá se manifestar em 24 horas. A autorização para o procedimento médico foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas ele negou o pedido para que ele seja colocado em prisão domiciliar em consequência da cirurgia. Logo depois que for definido o hospital para onde Bolsonaro será transferido, ele deixará a Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena de prisão, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por liderar uma tentativa de golpe no Brasil. O período das festas já está chegando, mas já tem gente fazendo as contas para o ano que vem. Comprar o material escolar será um dos compromissos para milhões de brasileiros. E quando sai um levantamento sobre os preços, não restam dúvidas. Será que precisa andar muito para pesquisar? Os pais que vão às compras para o ano letivo devem ficar atentos. Uma pesquisa do Procon de Mato Grosso do Sul apontou variações de até 300% nos preços de materiais escolares em Campo Grande. O levantamento foi realizado entre o dia 1º e o dia 9 de dezembro em 8 estabelecimentos. Entre os itens com maior diferença de valor estão a caneta Bic Cristal Fashion com 4 cores, com variação superior a 320%, e o apontador com depósito, que também apresentou diferença acima de 300% entre as lojas. Por outro lado, alguns produtos ficaram mais baratos em relação ao ano passado, como o caderno universitário de 10 matérias, além de itens que mantiveram preço estável, como a cola branca. O Procon reforça que a escola só pode exigir materiais de uso individual do aluno sem indicação de marca ou fornecedor. A lei proíbe a cobrança de itens de uso coletivo que devem estar incluídos na mensalidade. A orientação é pesquisar preços, exigir nota fiscal e, em caso de dúvidas ou denúncias, procurar o Procon pelo site ou pelo telefone 151. O Natal está chegando e com ele um movimento intenso nos calçadões e centros comerciais de todo o país. Mas neste ano a festa veio acompanhar de um alerta. O Brasil entrou em dezembro com o maior nível de endividamento da série histórica. E boa parte dos consumidores pretende usar o 13º salário para pagar dívidas e não para comprar presentes.
A Confederação Nacional do Comércio informa que 79,5% das famílias brasileiras estão endividadas agora em novembro de 2025. A inadimplência também continua alta. 30,5% das famílias têm contas em atraso. O cartão de crédito segue como principal motivo das dívidas. 83,6% dos endividados devem nessa modalidade. No comércio, a cena se repete a cada compra. Parcelamentos longos, ofertas para dividir em 10 ou 12 vezes e consumidores que tentam equilibrar o desejo de presentear com a conta que chega em janeiro. Uma pesquisa da CNDL e do SPC Brasil mostra que 33,8 milhões de brasileiros pretendem usar parte do 13º salário para compras de Natal e comemorações, mas quase metade desse valor, cerca de 50%, deve ser usada para pagar dívidas já existentes. O que o senhor pretende fazer com o 13º ou rendimento de fim de ano? Pagar a conta ou gastar com o Natal? Mas esse ano vai ter que ser um pouco equilibrado aí. Então, metade acho que eu vou pagar a conta, outra metade tem que gastar com essa equipe que está ali me esperando ali. Eu acabei de perder o meu emprego, então ele vai ter que entrar para a poupança para eu poder guardar para o que vem pelo futuro, né? Uma metade para pagar as contas, que não são muitas, graças a Deus. E a outra parte comprando lembrancinha para a família, para o esposo, para os filhos. No 13º eu vou comprar algumas coisas para mim e para minhas netas. Pagar a conta, não. É porque as contas, elas, graças a Deus, estão em dia. As que dá para eu pagar. As outras são... Eu parcelei, então, mas está tudo tranquilo, graças a Deus. Primeiro é investir, aí depois comprar o presente da esposa e acertar as contas para virar o ano sem dívida, sem nada. O movimento aqui não diminui, mas por trás de cada sacola existe uma equação complicada. O quanto do 13º vai ser utilizado, quanto parcelar e o quanto vale arriscar diante de uma economia que ainda está engasgando. Para muitos brasileiros, o Natal vai sair mais caro do que o bolso aguenta. Mesmo com o orçamento apertado, as tentações do fim de ano são grandes e o risco de cair no famoso Natal no vermelho também. Os juros do rotativo do cartão de crédito continuam entre os mais altos do mundo e, segundo dados recentes, ultrapassam a marca de 450% ao ano. O maior desafio vem depois da virada do ano. O mês de janeiro começa com a chegada de IPTU, IPVA, matrícula e material escolar dos filhos, além da fatura do cartão de crédito, que vem bem maior do que os consumidores esperam. Por isso, especialistas recomendam que o consumidor coloque no papel tudo o que pretende gastar antes de ir às compras e que use o 13º salário com estratégia. Para evitar começar 2026 no vermelho, pague dívidas mais caras primeiro, principalmente as do cartão de crédito. Evite parcelamentos longos, eles ocupam renda futura por meses. Defina um limite realista para presentes e compras. Use parte do 13º para montar uma reserva para as contas de janeiro. Compare preços e priorize compras à vista sempre que possível, além de negociar dívidas antigas com descontos de fim de ano. Com planejamento e consumo consciente, o Natal pode continuar sendo tempo de celebração, sem virar motivo de preocupação no começo do ano. Mas, em 2025, os dados mostram, para milhões de brasileiros, o desafio é equilibrar a festa no presente com a saúde financeira do futuro. E a chegada das festas de fim de ano sempre são muito bem recebidas, mas é preciso tomar cuidado com a decoração das casas e as sacolas cheias de presentes. Lógico, é que isso é para quem pode, mas depois de tanta alegria, podem aparecer as dores das lesões provocadas por tudo isso. O esforço incomum e a falta de preparo muscular criam as condições perfeitas para sobrecarregar o músculo, principalmente para quem não está acostumado com a carga e com os movimentos repetitivos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, o número de pessoas que procuram atendimento médico por dor no ombro cresce a cada ano. As lesões mais recorrentes são tendinite, bursite, também conhecida como síndrome do impacto,
tenosynovite, a inflamação do pé, pulso ou tornozelo, e, por fim, astralgias, que é a dor nas articulações devido ao excesso de peso ou movimentos repetitivos. A região da lombar também costuma sofrer com o excesso de tarefas domésticas. Segundo especialistas, ignorar o incômodo esperando que ele passe depois das festas pode ser um erro, especialmente quando os sintomas são fortes. Há sinais que indicam a necessidade de atendimento, como dor intensa, falta de resposta a analgésicos, febre ou mal-estar. A sociedade recomenda manter a musculatura ativa ao longo do ano, praticando mobilidade e atividade física para lidar com os esforços extras. O Brasil atingiu a marca dos 9 milhões de turistas. Foi um recorde. E no Natal e passagem do ano é quando se vê o maior número de carros ou ônibus circulando e aviões decolando. E para quem vai pegar a estrada, é bom ficar atento ao número divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. É exatamente nesta época que as rodovias federais têm 118 pontos com mais riscos de acidentes. Os motoristas que irão viajar no fim do ano precisam ter muita atenção nas estradas. Isso é o que mostra um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, que agora fazem ações de fiscalizações em locais estratégicos em estradas. A operação é feita nos lugares mais perigosos das rodovias federais. Só em 2025, mais de 67 mil acidentes provocaram mais de 5 mil mortes no Brasil. Policiais rodoviários se concentraram na Dutra, uma das rodovias mais movimentadas do país, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. 2 pontos entre Guarulhos e Arujá, na Grande São Paulo, estão no topo do ranking de acidentes. Foram mapeadas nas estradas do país 118 pontos que foram considerados críticos por conta do número de acidentes. Um na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo à região sul do Brasil. Este trecho tem grande movimento de veículos e muitas infrações de trânsito, com caminhões ocupando todas as pistas e motoristas que se arriscam em ultrapassagens pela direita e pelo acostamento. O professor de Engenharia de Trânsito da Unicamp traz quais são os principais fatores para os motoristas se precaverem nas estradas. Primeiro ponto está relacionado ao cumprimento da legislação, quer dizer, o limite de velocidade, o não uso do aparelho celular, aquela tentação que nós ficamos muitas vezes ali de olhar, que dá um alerta ali, mas não pode desviar a atenção. Esse é o ponto primordial. O segundo, também muito importante, está relacionado a fazer uma manutenção preventiva do veículo antes de ir para a rodovia, porque uma utilização do veículo em vias urbanas é uma forma muito mais leve, você não exige muito do veículo, muitas vezes está relacionado também a quebras, e essas quebras também, tanto o transtorno que pode causar com os familiares, mas também os riscos relacionados a acidentes. Então, cumprimento da legislação, alinhado com a manutenção preventiva desse veículo, para ver se ele está apto à rodovia, acaba sendo 2 pontos que você acaba reduzindo drasticamente qualquer risco relacionado a possíveis acidentes. A circulação de veículos leves, que são os automóveis, as motocicletas, aliados juntos com os veículos pesados, caminhões e ônibus, tudo isso, essa quantidade, essa exposição que nós temos, ela acaba aumentando esses riscos. Então, atenção nas dicas, olho na estrada e boa viagem. E amanhã será o encerramento da temporada brasileira de futebol. Vasco e Corinthians vão decidir às 6 da tarde no Maracanã o título da Copa do Brasil deste ano. Os dois chegarão em iguais condições, porque no primeiro jogo disputado em São Paulo, na Neoquímica Arena, o resultado foi 0-0. Na final, alguém terá que vencer, nem que seja na disputa dos pênaltis. O Vasco é campeão desse torneio e vai tentar o bi. Já o Corinthians é tricampeão e buscará o tetra. O Plantão de Sábado fica por aqui. Foi muito bom estar com você. Tenha um excelente final de semana. Tchau!